Luís Oliveira e Silva coordena a equipa de Física Extrema de Plasmas do Instituto Superior Técnico em Lisboa. Aqui, utilizam-se equipamentos sofisticados para alcançar novos estados da matéria. A construção de componentes eletrónicos mais inovadores que usamos no dia-a-dia é um dos resultados desta investigação complexa. O trabalho desenvolvido no Grupo de Física Extrema de Plasmas pretende também abrir caminhos na área dos aceleradores de partículas. São estas máquinas superpotentes que podem fornecer pistas para produzir uma energia mais limpa. A matéria existe no estado sólido, líquido e gasoso. A lição aprende-se na escola e até aqui nada de novo. Mas há poucas décadas, as experiências realizadas por físicos um pouco por todo o mundo confirmaram que a matéria pode atingir um quarto estado, conhecido como o estado plasma. E por incrível que pareça, 99% daquilo que vemos no universo existe sob a forma de plasma. Vamos imaginar que temos um cubo de gelo. É sólido. Começamos a aquecer o cubo de gelo. Ele começa-se rapidamente, começa-se a transformar em líquido. Se nós continuarmos a aquecer, transforma-se num gás, um vapor d'água. Se nós continuarmos a aquecer este vapor d'água, o que vai acontecer é que os átomos, as moléculas de água, vão começar a colidir umas com as outras e se a violência destas colisões for suficientemente forte, isto é, se a agitação térmica destas moléculas for suficientemente forte, os eletrões começam a saltar das moléculas e começamos a ficar com um mar de eletrões numa sopa de íons, se assim se pode dizer. São os íons ionizados, é o que nós chamamos os íons ionizados, e temos um mar de eletrões. Portanto, o plasma é esta sopa de eletrões e de íons. É sobre este quarto estado da matéria que recai o interesse de Luís Oliveira e Silva e dos 11 cientistas que lidera. Desde 2001 que o investigador é responsável pela equipa de Física Extrema de Plasmas, integrada no grupo de lasers e plasmas no Instituto Superior Técnico. Aqui está o sistema laser mais potente da Europa do Sul. Este sistema gera impulsos luminosos com potências instantâneas que podem ser 1000 vezes o total da energia elétrica em todo o mundo. É através destas balas de luz que a matéria se transforma num plasma, permitindo estudar as suas propriedades em detalhe. Uma disciplina complexa, a física, mas o resultado, tal como o plasma, está mesmo à frente dos nossos olhos. As luzes de néon, aqueles vermelhos muito brilhantes, ou azuis ou verdes, são de facto a radiação, a luz que é emitida pelo plasma quando os eletrões voltam aos átomos. Portanto, nós fornecemos energia, eles soltam-se dos átomos, ficamos com o tal plasma. Quando a energia não é suficiente para os manter nesse estado, eles voltam aos átomos e emitem luz. Agora, é cada vez mais comum as pessoas falarem de televisores a plasma e, de facto, também ali existe microdescargas de plasmas, cada um dos pixels pode ser visto como um microplasma que existe ali a libertar luz de uma forma controlada. Luís Oliveira e Silva integrou o grupo de lasers e plasmas quando frequentava ainda o 3º ano do curso de Engenharia Física Tecnológica. Continuou no Instituto Superior Técnico até 1997, altura em que concluiu o doutoramento em Física. Seguiram-se 4 anos nos Estados Unidos, onde fez um pós-doutoramento na Universidade da Califórnia. Aí aprendeu a lidar com os maiores computadores do mundo para fazer simulações numéricas de plasmas. É o equivalente a fazermos experiências, mas em vez de fazermos as experiências com câmaras, com aparelhos reais, fazemos experiências virtuais. Construímos uns modelos numéricos que nós programamos, preparamos códigos numéricos e depois que são executados em computadores. E depois olhamos para os resultados destes códigos numéricos como se fossem os resultados de experiências. Portanto, é uma forma complementar à física teórica, em que nós só usamos papel e lápis, à física experimental, em que usamos todos estes aparelhos que nos rodeiam, aqui, por exemplo, neste laboratório, portanto, existe esta outra forma de fazer ciência que é cada vez mais importante no final do século XX e no século XXI, que é recorrendo a computadores e modelos numéricos, modelos computacionais. A natureza da investigação de Luís Oliveira e Silva implica passar horas a fio ao computador
São cálculos e mais cálculos, numa ferramenta que já conhece bem desde os tempos de adolescente. Atualmente, no meu trabalho, utilizo alguns dos computadores mais potentes do mundo, mas o grande interesse pelos computadores foi motivado por um ZX Spectrum, uma máquina que, comparado com os telemóveis atuais, é muito menos potente e, portanto, mas já na altura se faziam coisas extraordinárias com estas máquinas. Nos primeiros tempos era essencialmente uma máquina de jogos, mas depois o interesse pela máquina em si levou-me a aprender a programar e a tentar compreender melhor como é que a máquina funcionava. A relação dos computadores é precisamente escrever códigos numéricos, portanto essa aprendizagem começou aqui. Mas antes de descobrir o fascínio pelos computadores, pela simulação numérica e pela física, esteve a um passo de fazer carreira noutra área. As excursões em família organizadas pelo pai para verem ruínas romanas e cemitérios pré-históricos de norte a sul do país ajudaram o cientista a descobrir a sua verdadeira vocação. Isto é uma evolução interessante porque inicialmente eu pensava ser arqueólogo, mas depois o meu pai explicou-me que a arqueologia para ser perseguido como profissão a tempo inteiro era uma coisa complicada. Então decidi ser médico, uma forma de financiar este gosto pela arqueologia. Depois as coisas foram evoluindo naturalmente, no décimo ano, comecei a interessar-me mais pela química, pela física, também fruto dos professores que eu tive no ensino secundário, mas quando chegou à altura de decidir, na altura do 12º ano, optei por vir a estudar física. O Luís foi meu aluno desde o 8º ano, portanto ainda era muito novinho, e lembro-me exatamente do lugar dele na sala, e ele estava sempre assim, com os olhos muito arrebitados. No 9º ano, ele teve uma quebra própria da idade. E numa cabeça que se desenhava brilhante, o importante é não desmotivar. E penso que foi feito.